Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês, que bom estarmos juntos, que alegria seguirmos mais esse período recebendo de Deus, da sua palavra para a nossa vida, que Deus possa falar mais uma vez ao nosso coração e que esta palavra possa fortalecer a sua trajetória, ser uma porção de Deus para a sua vida. Você diz amém? Quantos estão aqui hoje que não estavam nem ontem, nem antes de ontem em Sarasota? Faz assim? Ok? Que bom poder falar pela primeira vez então a você a palavra de Deus nessa noite. Que Deus possa direcionar através dessa palavra respostas para a sua vida e uma porção ao seu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Eu gostaria de ler com você no livro do Gênesis. E nós vamos ao capítulo de número 25, livro do Gênesis, capítulo de número 25, e depois nós também iremos ler no capítulo 32, Gênesis 25 e depois Gênesis 32. No capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 19, Gênesis 25, a partir do capítulo 19, e depois no capítulo 32 nós vamos ao versículo 22. Gênesis 25, versículo 19, se você encontrou comigo, como sinal, diga amém. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque era da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filho de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmão de Labão, arameu. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: se isso está assim, por que está acontecendo desse modo comigo? E foi perguntar isso ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Assim que se cumpriram os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, e todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. E depois saiu a sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão, por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque, da idade de 60 anos, quando Rebeca os gerou. Agora capítulo 32, versículo 22. Mesmo livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite Jacó, e com ele suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos, e passou o val, o ribeiro do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar com ele tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa de Jacó, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse: deixa-me ir, pois a alva já subiu, já rompeu o dia. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó perguntou: diga-me, qual é o teu nome? E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Chamou aquele lugar Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Se você leu comigo, diga amém. Observe um detalhe aqui. Versículo de número 28, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó.
No versículo 30, Jacó mudou o nome de um lugar. Você pode repetir isso comigo? Diga no 28, Deus mudou Jacó. Diga no 30, diga Jacó mudou o nome de um lugar. Diga comigo, Deus muda pessoas para que pessoas mude lugares. Ok? A Bíblia compartilha com a gente aqui um entendimento e uma história muito preciosa. Essa aqui é a família de Abraão. Abraão foi o homem que Deus um dia fez uma aliança com ele. Deus construiu uma aliança com Abraão. E nós temos aqui toda uma construção que é feita de descendência a partir de Abraão. Porque Deus renovou esta aliança que fez com Abraão, com Isaac. E a Bíblia diz que em um certo momento da vida de Isaac, a esposa de Isaac, que era Rebeca, era estéril e não podia ter filhos. Ele orou ao Senhor, Deus abriu a madre de Rebeca e Rebeca gerou, concebeu. No decorrer da gestação, Rebeca percebeu um certo incômodo no seu ventre, uma certa agitação no seu ventre, fora do normal, e foi falar com Deus. E Deus respondeu a ela: existem 2 filhos no seu ventre, você está grávida de gêmeos, são 2 meninos, e esses meninos crescerão e se formarão em 2 nações, eles serão 2 povos. Só que Deus antecipou a Rebeca algo que dizia respeito apenas ao futuro dessas 2 crianças, porque Deus disse: aquele que for o primeiro, aquele que for o maior, aquele que for o primogênito, ele terá que servir ao seu irmão, o maior servirá ao menor. Isso aqui era totalmente contra a cultura, o costume normal daquela época. Uma das principais forças culturais, uma das principais tradições culturais dos povos da Bíblia era a cultura da primogenitura. O filho mais moço, o filho primogênito, ele tinha uma série de privilégios e benefícios que os outros irmãos mais novos não possuíam. O mais velho, por exemplo, ele tinha direito a uma porção dupla da herança perante os seus irmãos. Para você ter uma noção do que isso representava, quando era repartida a herança do pai, os irmãos recebiam uma porção igual da porção da herança, só que o filho mais velho, primogênito, ele tinha direito a uma porção dupla, uma porção dobrada da herança perante os seus irmãos. Então, se um pai, por exemplo, tinha aproximadamente 40 acres de terra, ok? Todos os filhos, o do meio e o mais novo, receberia 10 acres de terra como herança. Só que o primogênito receberia 20 acres de terra como herança, porque ele tinha direito a uma porção dupla, uma porção dobrada perante aquilo que era direito também dos seus irmãos. Isso faz todo sentido, por exemplo, quando a Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz assim: ó, pede-me o que você quiser, e se você me ver na hora que eu for tomado de ti, você receberá. Você lembra o que foi que Eliseu falou? Ele disse: eu quero a porção dobrada. Isso aqui para a gente tem todo um contexto até místico. A porção dobrada, 2 vezes mais unção. Mas Elias e Eliseu eram judeus, e isso aqui está dentro da cultura judaica. Elias era o líder da escola dos profetas, e todos os que faziam parte, que eram alunos de Elias, da escola dos profetas, eram chamados de os filhos dos profetas. Quando Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito, o que Eliseu está dizendo é o seguinte: eu sei que você tem muitos filhos aqui dentro, mas eu sei quem eu sou dentro do projeto de Deus para a próxima geração. Eu quero a porção do primogênito, eu quero a porção dobrada, porque se os desafios aumentam, a graça também precisa aumentar. Se os desafios aumentam, a porção de Deus para a nossa vida
Olha o peso disso. Porque um homem cansado fez uma decisão. Porque alguém comprometeu o futuro por causa da pressão de um momento. Porque alguém não entendeu que ou você sacrifica um momento para não perder o futuro, ou você joga fora o futuro por causa de um momento. O Senhor está dizendo a você esta noite, aguente firme, esse momento vai passar, mas a sua história vai continuar. De Deus. Você pode louvar a Deus por isso? Jacó faz feliz da vida. Jacó sai contente da vida. Só que, de repente, no outro dia, quem tem agora o mesmo sentimento e de novo equivocado de que está perto de morrer, foi quem? Isaac. Isaac já está velho, ok? Hoje, pelo conhecimento da oftalmologia, a Bíblia diz que o Isaac estava cego, ok? Estava cego, mas ainda tinha saúde. Quem sabe um descolamento de retina, um glaucoma, uma catarata, alguma coisa fez com que ele perdesse a visão. E o sentimento dele é, eu devo também estar perto de morrer. A Bíblia diz que ele chama Esaú e ele diz o seguinte, ó, vá ao campo, pegue um cabrito, pegue uma caça e prepare para o seu pai do jeito, com sabor, com as características que o seu pai gosta de fazer uma refeição. Traga para o seu pai. E depois que eu comer, eu vou te abençoar com a bênção da primogenitura. E vai ficar tudo bem. O problema é só, quem é que está do lado de trás da cozinha ouvindo tudo? Rebeca. E quem era o filho preferido de Rebeca? Jacó. Rebeca chama Jacó e fala assim, ó, pegue uma caça, pegue 2 cabritos, é o que o texto diz. E aqui tem uma coisa curiosa, tem uma comparação aqui fantástica. Você está comigo? Diga amém. A palavra de Jacó, de Isaac para Esaú é a seguinte, vá ao campo, vá ao e pegue uma caça. Repita comigo, vá ao campo e pegue uma caça. A palavra de Rebeca para Jacó é, vá ao quintal, pegue 2 cabritos. Olha a diferença disso. Vá ao campo e pegue uma caça. Vá ao quintal e pegue 2 cabritos. Deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com as coisas fáceis da vida. Cuidado com os resultados rápidos da vida. Cuidado com aquilo que não te custa nada. O que não te custa nada, provavelmente também não valerá muita coisa. Vá no quintal, pegue 2 cabritos, seu pai está cego. Na mente do seu pai apenas Esaú sabe desse segredo. Você vai colocar as vestes do seu irmão, que tem o cheiro do seu irmão, a textura do seu irmão. Você vai levar o prato que o seu pai pediu e você vai ser abençoado no lugar do seu irmão. Sabe por que Rebeca está fazendo isso? A forma dela ligar e lidar com a vida desse jeito está revelando o seguinte, ela está se lembrando do que Deus havia falado com ela lá atrás, quando os meninos estavam no seu ventre. E Deus disse, o maior servirá ao menor. Sabe o que ela está dizendo? Se eu não fizer alguma coisa, Deus não vai conseguir cumprir o que Ele me prometeu. Se eu não fizer do meu jeito, se eu não passar Jacó na frente de Esaú, Deus não será fiel suficientemente para cumprir o que um dia Ele falou lá atrás. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A gente precisa entender de que Deus não precisa que a gente coloque a mão da gente naquilo que Ele está construindo com a mão dEle. Deus não precisa que a gente prejudique pessoas ou se precipite para Ele cumprir os propósitos dEle na história da nossa vida. Você precisa entender que o que Deus tem para você virá no tempo certo, na hora certa, pelo caminho certo, para a glória de Deus. Você pode louvar a Ele por isso? A atitude de Rebeca revela que ela não confiava por inteiro, que ela não confiava por... Guarde essa frase, Deus, ou a gente confia por inteiro ou a gente não confia. Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Sabe quem é um exemplo disso? Davi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi? Quem é que a grande maioria das pessoas dizem que foi o segundo rei de Israel? Davi. Davi foi o terceiro. Sabe quem foi o segundo rei de Israel? Isbosete, filho de Saul. Quando Saul está no final da sua vida, no cenário já de morte, Davi está reinando em Hebrom, e a Bíblia diz que coloca um Isbosete, filho de Saul, 2 Samuel capítulo 2, versículo 10, para ser rei no lugar de Saul. Sabe quantos anos Isbosete reinou? 2. Sabe Davi onde estava? Em Hebrom. Sabe onde ele ficou? Em Hebrom.
Davi poderia ter reunido o exército e dito: não, foi sobre a minha cabeça que Samuel derramou unção há alguns anos atrás. Foi a mim que Deus disse que seria rei de Israel. Se vocês não me entregassem esse reino por meio da paz, eu vou tomá-lo por meio da guerra. Mas ele fez isso? Não, porque ele entendia uma coisa: Deus, ou a gente confia por inteiro, ou a gente não confia. Ele estava em Hebrom, e em Hebrom ele ficou 2 anos depois, Isbosete morreu. Os anciãos de Israel se reuniram e disseram: nós precisamos de um rei. Só que só tem um que nós reconhecemos, que tem unção e a bênção de Deus para reinar sobre nós. Quem é? É justamente Davi. Está onde? Em Hebrom. Foram até Hebrom e trouxeram Hebrom e Hebrom. E Davi desceu de Hebrom até Jerusalém. E Deus confirmou o reinado de Davi. E Davi se transformou no maior rei da história de Israel, porque ele entendeu uma coisa: Deus não precisa que eu coloque a minha mão naquilo que ele vai construir. Com a mão dele, no tempo certo, Deus cumprirá todos os seus propósitos, e tudo será para a glória de Deus. Você pode louvar ao Senhor por isso? A grande questão é que Rebeca está dizendo isso: eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão Deus não vai conseguir fazer. Primeira coisa, o problema da precipitação. Segunda coisa, toda precipitação traz consequências. Toda precipitação traz o quê? E a grande maioria delas são consequências de situações que Deus não tinha para a vida da gente. Sabe qual é a consequência de Rebeca? Jacó foge. E quando Jacó volta, 21 anos depois, Rebeca já havia morrido. Isaac está vivo, Rebeca já havia morrido. Nunca mais Rebeca viu o filho que ela tanto amava. Quando você liga hoje a TV, e você vê, por exemplo, guerra entre árabes e judeus. Isso é consequência de uma mulher chamada Sara. Deus disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Ela disse: não tem como, deita-te com a minha serva Agar. Deus permitiu. 13 anos depois que Ismael havia nascido, quem foi que nasceu? Isaac. Se fosse a gente, talvez a gente ia falar: deixa eu me apressar em dar logo Isaac, para que Abraão não se precipite. Deus fez isso? Não, porque Deus não se apressa por causa da nossa precipitação. Deus tem o tempo certo. Deus não vai mudar aquilo que é o propósito dele por causa da nossa pressa e da nossa agitação. Ou a gente alinha a nossa vida com o tempo de Deus, ou a gente se precipita, e Deus fará o que for da vontade dele no tempo dele. Deus não tem crise. Deus não passa sufoco por causa do nosso desespero. É o nosso desespero que cria situações que vão trazer problemas para a gente gerir lá na frente. Sabe o que acontece? Nasce Ismael. Quem é a descendência de Ismael? Os árabes. Depois nasce Isaac. Quem é a descendência de Isaac? Os judeus. Até hoje, qual que é a maior guerra de povos do mundo? Árabes e judeus. Eles estão olhando para o mesmo território. E um está dizendo: eu sou a descendência do filho da promessa. O outro está dizendo: mas quem nasceu primeiro foi Ismael. Por quê? Porque toda precipitação traz consequências por muito tempo. Eu estou profetizando uma palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Deus vai nos alinhar para a gente não se precipitar, mas viver o tempo certo dele para todas as áreas das nossas vidas. Você diz amém por isso? Existiu quase que uma guerra civil entre Jacó e Esaú. Jacó e... Só que tem uma coisa curiosa aqui. Já volto aqui para esse ponto da história. Você lembra qual foi o reencontro de Jacó com Esaú? Lembra? Eles se encontram depois que Jacó está voltando de Padã Arã. E a Bíblia diz que ele vai encontrar-se com seu irmão Esaú para pedir desculpa. Ele dá presentes a Esaú. Só que a Bíblia diz que Esaú olha para Jacó e fala assim: ó, vamos no meu carro, vamos no meu? Porque Esaú veio com a comitiva dele, com a família dele, com o carro dele, ok? Eram carros conduzidos por animais, carros conduzidos por bois. Era a estrutura que havia de carros naquela época. Só que o que Esaú está dizendo é o seguinte: como que eu senti falta de ter comunhão sendo restaurada com você. E eu quero que as minhas pessoas também conheçam você. Vamos no meu carro, vamos no meu? Vamos no meu? Você lembra qual foi a resposta de Jacó? Jacó falou assim: eu não posso ir. Por quê? Porque eu tenho uma caravana junto comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O segredo da gente viver o plano de Deus para a nossa vida está em estarmos no ritmo certo. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu preciso estar no ritmo certo. Sabe o que é que Jacó está dizendo para Esaú? Eu não posso ir no teu ritmo e sair do ritmo da minha casa, porque tem crianças na minha comitiva.
tem mulheres na minha comitiva. Sabe o que Jacó está dizendo em outras palavras? Não adianta eu chegar se a minha família não chegar junto. Não adianta eu chegar se os meus filhos não chegarem junto. Cuidado para você não desalinhar o ritmo da sua casa por causa do ritmo de alguém. O que Jacó está dizendo é, tem um ritmo e eu vou ir no ritmo dele, porque o segredo está no ritmo certo. Você lembra do povo saindo do Egito? O povo saiu fugindo, o povo saiu. Alguém que está fugindo tem uma coisa chamada pressa. Você pode repetir isso comigo? Diga, quem foge, foge com pressa. Para alguém que está fugindo, 1 minuto faz diferença, sim ou não? Sim, o povo está fugindo, ok? E a Bíblia disse, quem é que está vindo atrás para capturá-los? Os egípcios. Aí eles chegam diante de um mar. Moisés vai falar com Deus e Deus diz o seguinte, Moisés, pare. Primeira coisa que Deus falou, foi o quê? Para alguém que está fugindo, parar é uma boa decisão? Não, só que é a situação pior ainda. Porque Deus falou o seguinte, pare e volte. E acampe em um lugar chamado Piairote. Olha que coisa curiosa. O que foi que Deus disse? Pare, só que não é só para você parar. É para você parar e fazer o quê? Voltar e acampar. Mateus, o que Deus está querendo? Matar os hebreus? Não. Deus está querendo alinhar os hebreus com o ritmo certo. Porque o segredo de Deus está no ritmo certo. Porque ao ponto que os hebreus estão parados e os egípcios estão se aproximando, Deus está alinhando o último homem dos hebreus com o último homem dos egípcios. Para que quando o mar se abrir e o povo atravessar, e o último homem dos hebreus sair do mar, o último homem dos egípcios entre no mar, e Deus fecha o mar, para que todos os hebreus sejam livres e salvos, e todos os egípcios sejam destruídos. Deus estava alinhando o ritmo certo, porque quando a gente está no ritmo certo, há livramento de Deus para a nossa vida. Quando a gente está no ritmo certo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu estou profetizando uma palavra de Deus diante disso sobre a sua vida. Deus vai te alinhar no ritmo certo, com as pessoas certas, na hora certa, no lugar certo, e aquilo que é o propósito de Deus vai se cumprir do jeito certo para a história da sua vida. Há um mistério de Deus quando nós estamos alinhados no ritmo certo. Você pode louvar a Ele por isso? A grande questão é, nós temos que ter o cuidado de não estarmos no ritmo errado, porque o segredo das coisas de Deus está em estarmos no ritmo certo. Tem gente que o diabo já percebeu que não vai conseguir parar. Tem gente que o diabo já percebeu que não vai conseguir parar. Ele vai tentar acelerar essa pessoa. Porque tanto quem está devagar, como quem está rápido demais, está desalinhado do ritmo certo. Levante sua mão e diga assim, Senhor, ajuda-me a estar no ritmo correto do Senhor para o seu tempo na minha vida. Essa restauração de Jacó com Esaú vai se dar lá na frente. Só que Esaú vai deixar a lição para a gente de, eu tenho um ritmo que eu tenho que respeitá-lo. Eu não vou junto no seu carro, eu vou junto com a minha família. Nesse momento aqui, Jacó teve que sair de casa, Jacó teve que sair de... Só que aí tem um problema, você está comigo aí, diga amém. Porque quando Jacó chega em Padã Arã, a Bíblia diz que ele conheceu uma moça chamada Raquel. Qual o nome? Raquel. Ele conheceu uma moça chamada Raquel, e a Bíblia diz que ele se apaixonou por Raquel. E ele chegou para o pai de Raquel, que era Labão, e disse o seguinte, eu quero me casar com a sua filha. Labão era irmão de Rebeca. Eles estavam entre a família. Só que o Labão olhou para o Jacó e disse assim, ó, você pode até casar-se com a minha filha, mas você tem que pagar um dote. Você tem que pagar você tem que trabalhar para mim 7 anos. Quantos anos? E se você trabalhar para mim 7 anos, você se casará com a minha filha. Tem um homem aí perto de você? Tem? Principalmente se você estiver do lado do seu esposo. Olhe para ele e vê se ele é do tipo que trabalharia 7 anos só para casar com a mulher que ama. O Jacó olhou e falou assim, 7 anos, está fechado. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º ano, noite de núpcias,
O Labão chama o Jacó e fala assim: vamos conversar um pouco. E eles vão conversando e vão bebendo, 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 bebendo. Jacó está bêbado. No outro dia pela manhã, quando ele acorda, quem é que estava do lado dele? Leia ou Lia. O problema era só um: a Lia não era tão bonita assim como a Raquel. Eu ouvi esses dias uma coisa que eu acho que faz sentido. Não é regra, mas tem lógica. Até 20 anos. Quantos anos? Quantos anos? Quem não ficou bonito não fica mais. 20 anos. Quem não ficou bonito, tem que ser uma pessoa interessante, agradável, gente boa, simpática, inteligente. Mas até 20 anos, quem não ficou bonito não fica mais. Primeira métrica. Segunda métrica, 40 anos. Quantos anos? Quem não ficou rico até 40 anos, fica mais difícil. E a terceira métrica é 60 anos. Quantos anos? Quem não criou juízo até 60 anos, já era, não cria mais. A Lia não era tão bonita assim. O Jacó chegou para o Labão e falou assim: ó, tem alguma coisa errada no nosso acordo? Porque eu trabalhei 7 anos por Raquel e você me deu Lia como esposa. O Labão olha para ele e fala assim: eu só esqueci de falar uma coisa para você dentro da nossa cultura. A filha mais moça nunca pode se casar primeiro do que a filha mais velha. Só que eu tenho uma contraproposta para você. Tenha 7 dias de núpcias com Lia, depois tenha 7 dias de núpcias com Raquel e trabalhe para mim mais 7 anos. Quantos anos? E você terá minhas 2 filhas como esposa. A Bíblia diz que o Jacó amava tanto a Raquel, que na mente dele não é que ele trabalhou 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Na mente dele ele trabalhou 14 anos por Raquel. E a Bíblia diz que aquilo foi como poucos dias, por causa do tanto que ele a amava. Dá de novo uma olhada para esse homem que está perto de você e vê se ele trabalharia 14 anos para casar com a mulher que ama. Sabe o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui uma lei que Deus estabeleceu, chamada lei da semeadora. Você pode repetir isso comigo? Diga: lei da semeadora. Paulo escreveu: gente, de Deus ninguém zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. 7 anos antes, quanto tempo? Jacó havia enganado seu pai e havia enganado seu irmão. 7 anos depois, ele está sendo enganado pelo seu sogro. A semente do engano está chegando. Talvez você pode olhar e dizer assim: Mateus, então a vida foi injusta, porque já que Jacó enganou o pai e o irmão, ele tinha que ser enganado por quem? Pelo pai e pelo irmão, mas não pelo sogro. O que a gente precisa entender é que a lei da semeadura não é uma lei sobre pessoas, a lei da semeadura é uma lei sobre a vida. Você abençoa pessoas, mas a semente é lançada sobre a vida. É por isso que você não pode fazer o mal a ninguém. Talvez você faz o mal à pessoa hoje e nunca mais vai vê-la novamente. A semente já foi lançada sobre a vida. E é por isso que quando você faz o bem e essa pessoa é ingrata e não te devolve o bem, você não tem que ficar preocupado também. A semente foi lançada sobre a vida. Deus levantará alguém lá na frente que será instrumento da colheita, da bênção dele sobre você. Porque tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Você pode glorificar a Deus por isso? Jacó está recebendo a colheita do engano. Ele enganou o pai e o irmão. Ele está sendo enganado pelo sogro. Agora ele tem 14 anos trabalhando. Quantos anos? Só que ao final de 14 anos ele olha para o seu sogro e ele fala assim: ó, um dia eu vou precisar voltar para a minha terra. Só que agora eu tenho suas 2 filhas como esposa, tenho filhos. Eu tenho uma estrutura para manter, mas não tenho capital, não tenho patrimônio. Eu já cumpri os 14 anos. E eu tenho um pedido: me deixe trabalhar mais 7 anos. Quantos anos? E todas as crias que nascerem malhadas e manchadas, permita que sejam minhas. Em 14 anos não tinha nascido quase que nada de cria malhada e manchada. O Labão olhou e disse assim: peraí, você está dizendo que cria malhada e manchada é sua? E crias puras e lisas minhas? Fechado. O Jacó descobriu um jeito de colocar os animais para reproduzirem.
E enquanto eles reproduziam, eles olhavam para varas de madeira, pedaços de telha, e todos os animais que reproduziam assim, as crias nasciam malhadas e manchadas. Não me pergunte como é que o Jacó conseguia fazer isso, mas de Jacó também você não pode duvidar de nada. Eu tenho a sensação que o Jacó ainda tem alguns filhos perdidos por aí. Em 7 anos, o Jacó enriqueceu de uma forma absurda. E quem é que foi enganado agora? Labão. Porque a lei da semeadura para todo mundo. Já que ele enganou o genro, ele também está sendo enganado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Labão precisou ser uma colheita. Labão foi o quê? Foi o quê? Para a semente de Jacó. Ok? Porque Jacó enganou o pai e o irmão. E quem é a colheita do engano para Jacó? Labão. Só que a colheita de Labão para Jacó está sendo semente de Labão para o seu futuro. Ele está sendo colheita para o genro, mas enganando o genro, ele também está lançando uma semente de engano. Cuidado para você não ser a colheita do mal para alguém. Ah, mas essa pessoa fez tanto mal para tanta gente. Se você aceitar ser a colheita do mal para alguém, o mal que você faz como colheita para ele, se transforma em semente de mal para você amanhã. A lei da semeadura não escapa de ninguém. Jacó agora tem 21 anos aqui. Quantos anos? Só que a Bíblia diz que ele encerra o ciclo, ele está se organizando para voltar para a sua terra. Ele foge pela madrugada. E a Bíblia diz que ele passa por um local chamado Val do Jaboque. Você pode repetir isso comigo? Diga Val do Jaboque. E Deus decidiu ter um encontro com Jacó ali. Jacó havia passado já Lia, Raquel, Zilpa, Bila, que eram as 2 servas, filhos, rebanhos, pastores, ovelhas. Só que o texto diz: Jacó, porém, ficou só. Jacó, porém, ficou só. E Deus se encontrou com Jacó quando Jacó estava só. A madrugada está passando, eles estão travando uma guerra entre eles. E a Bíblia diz que quando a alva está começando a querer subir, amanhã está começando a querer chegar. Aquele ser espiritual, ele quer seguir, Jacó está o agarrando. E Jacó diz: você está proibido, você não sai daqui enquanto você não me abençoar. E aquele ser espiritual faz uma pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Qual é o seu? Qual é o seu? Essa aqui é a pergunta mais mal resolvida da vida de Jacó. Você lembra qual foi a primeira vez no texto bíblico que ele recebeu ela? Ele está no quarto do pai, o pai está cego, ele está com as vestes do irmão, tem um prato de comida na mão dele. O pai percebe que alguém entrou dentro do quarto. Quem é que está aí? Qual é o nome? Ele respondeu o quê? Esaú. Agora ele não está diante do pai, nem de Labão. Agora ele está diante do único que ninguém consegue enganar. Qual mesmo é o seu nome? Ele vai se render diante de Deus e vai dizer: Senhor, o meu nome é Jacó. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Deus não espera encontrar na gente perfeição. Só que tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente: sinceridade. Deus não espera encontrar na gente perfeição, mas tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente. O que é? Sinceridade. Você lembra da mulher cananeia? A Bíblia diz que Jesus estava na divisa entre Tiro e Sidom. Tiro do lado de lá Fenícia, do lado de cá Israel. Já percebeu que toda região de divisa é uma região de mistura de culturas? Se você for, por exemplo, aqui na divisa dessa parte aqui sul dos Estados Unidos com o México, tem gente que mora do lado de cá, mas a cultura é mexicana. O sotaque é mexicano, o jeito de se vestir é mexicano. Se você for no norte, na divisa com o Canadá, tem gente que mora do lado de cá, mas a cultura é canadense, a culinária é canadense, o jeito de se vestir é canadense, porque toda região de divisa é uma região de mistura de culturas. Já está numa região de divisa, ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Vem uma mulher cananeia, e ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada. A expressão filho de Davi é uma expressão que apenas judeus usavam.
Tanto que a única expressão, a única pessoa que Jesus aceitou usar essa expressão foi Bartimeu. Porque quando um judeu dizia, eu te reconheço como filho de Davi, o que ele estava dizendo era, eu sei que o senhor tem descendência real. Eu sei que o senhor é da descendência de Davi. Eu sei que o senhor vem da tribo de Judá. E como judeu, eu tenho legitimidade para te reconhecer, te celebrar como rei sobre os judeus. O Senhor é um filho real e verídico da descendência de Davi. Só que essa mulher aqui não é judia, essa mulher aqui é cananeia. Mas qual o problema? Ninguém sabe quem é de lá, ninguém sabe quem é de cá. Todo mundo se parece. Eu tenho um problema e eu sei que ele pode resolver. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus para e diz assim, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vim para outros, senão para os filhos de Israel. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você não precisa tentar mostrar ser quem você não é para agradar pessoas. Você não precisa tentar entrar pelo caminho do engano para ser agradável para pessoas. Diga para alguém perto de você, tenha coragem de ser quem você é. Tem um ditado antigo muito curioso que diz o seguinte, anel, sapatos e amizades ou relacionamentos. Você pode repetir isso comigo? Diga anel, sapato, relacionamentos. Diga assim, se não deu, não force. Vamos de novo, diga anel, calçados, relacionamentos. Diga, se não deu, não force. Você não tem que se anular para agradar pessoas. Você não tem que se desconfigurar para ser aceito por alguém. O que Jesus está dizendo para ela é, você não precisa mostrar ser quem você não é para você me agradar. Você não precisa tentar parecer ser uma judia, uma filha de Abraão, para você vir me pedir um milagre, para você vir me pedir um socorro. Só que a partir do momento que você mistura engano, aí as coisas começam a ficar ruins para você. Porque Deus não espera da gente perfeição. Só que tem uma coisa que Deus não abre mão de encontrar na gente. O quê? Sinceridade, verdade. Quando Jesus deu a primeira repreensão, aí em vez dela se colocar no lugar dela, ela piorou a situação. Porque a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou. E se tem uma coisa que Jesus repugna, é a adoração misturada com engano. É adoração misturada com mentira. É adoração aqui dentro e mentira lá fora. Isso não combina. O santo com o profano não combina. Quando ela mistura o sagrado, que é a adoração, com o caminho do engano. Aí Jesus foi mais radical na resposta. Jesus olhou para ela e falou assim, ó, não é justo que eu pare de alimentar filhos para alimentar o quê? Cachorrinhos. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não é filha, você não tem acesso à mesa. E você não vai conseguir me ludibriar através do seu engano, por meio de uma adoração que começou com uma mentira. Quando Jesus repreende essa mulher dessa forma, aí pela primeira vez na história ela vai ser sincera. Porque ela olhou para Jesus e disse assim, é verdade, eu não sou filha. Não sou descendente de Abraão, eu não tenho acesso à mesa, mas já que o Senhor falou de filhos e acesso à mesa, o Senhor bem sabe que sempre na mesa dos grandes senhores, quando o pai reparte o pão entre os filhos, sempre sobra uma migalha de pão, e generosamente os filhos sempre lançam essa migalha de pão ao chão, para que os cães também possam comer. Então faz uma coisa, pode curar os filhos, pode libertar os filhos, pode atender os filhos, mas quando o Senhor acabar de atender os filhos, lembre-se que eu estou aqui embaixo da mesa, esperando a migalha que virá do Senhor, porque ela foi sincera. Jesus olhou para ela e disse assim, mulher, nem em Israel eu vi tanta fé, pode voltar para casa, sua filha já está liberta, porque onde há sinceridade, há também milagre da parte de Deus, o nosso Senhor. Você pode louvar a Ele por isso? Sinceridade constrói um caminho de milagres de Deus para as nossas vidas, porque Deus não espera da gente perfeição. Só que o que é que Deus não abre mão de encontrar na gente? Sinceridade. Qual mesmo é o seu nome? Senhor, o meu nome é Jacó. Então não se chamarás mais Jacó, se chamarás Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. Prevalecestes, porque sinceridade gera também transformação.
Eu disse uma frase no começo, eu encerro com ela para orarmos. Deus primeiro mudou Jacó. Deus primeiro mudou, depois Jacó mudou o nome do lugar que ele estava. Porque Deus muda pessoas para que pessoas mudem lugares. A transformação começa em nós. E se uma transformação de Deus acontecer em nós, mais coisas serão mudadas a partir de nós. Você entende esta palavra esta noite? Seja em pé comigo em nome de Jesus. Eu gostaria de destacar a você um último ponto. Repita comigo: sinceridade. Fale comigo: Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa que vive sinceridade. A origem da palavra sinceridade, que é aquilo que é chamado da semântica do termo, a origem do termo é muito curiosa. Porque a palavra sincero vem de um termo antigo chamado sem-cera. Você pode repetir isso comigo? Diga sem-cera. Vamos de novo, diga: sincero é ser sem cera. Vamos mais uma vez, diga: sincero é ser sem cera. Qual que é o contexto disso daqui? É o contexto da olaria, ok? Eram os fabricantes de vasos. Porque os vasos, às vezes, eles tinham matérias-primas de um barro mais resistente, outros davam menos liga, enfim, havia vários tipos de barros e também havia várias temperaturas para a fornalha. Às vezes, alguns vasos, depois que saíam da fornalha, faziam o quê? Trincavam. Às vezes, alguns quebravam, mas às vezes, alguns não despedaçavam, apenas rachavam, trincavam. Só que, dependendo da utilidade, um vaso trincado servia, sim ou não? Sim, para guardar grãos, por exemplo, servia. Para guardar objetos, servia. Para guardar líquido, não. Quando você ia comprar um vaso nas sociedades antigas, e ele estava com cera, poderia ser duas coisas. Em primeiro lugar, ou uma forma de embelezar o vaso, para que ele ficasse mais bonito, ou uma forma de esconder alguma rachadura que havia ficado no vaso depois de passar pela fornalha. Comprador inteligente e experiente, se o vaso estivesse com cera, pegava o vaso e colocava ele exposto ao sol. Porque no que o sol batia, se houvesse alguma rachadura, a rachadura fazia o quê? Trincava por causa da cera. Um vaso que não estivesse encerado, era um vaso que você poderia comprá-lo sabendo que aquele era o verdadeiro estado e situação. Ainda que ele estivesse trincado, mas não havia se tentado esconder a real situação dele. É da ideia de um vaso sem cera que vem a palavra sincero. Porque ser sincero não é ser perfeito. Ser sincero é ser transparente. Ser sincero às vezes é ter defeitos. Ser sincero às vezes é ter áreas que precisam ser modificadas. Ser sincero às vezes é ter situações que precisam ser consertadas. Mas não lidar com elas como se tivesse tudo bem. Ser sincero é dizer: Senhor, eu ainda tenho um pouco de Jacó. Não dá para mudar um passado de Jacó, mas dá para decidir não ter um futuro de Jacó. E as coisas começam a mudar na vida da gente quando a gente tem um encontro pessoal com Deus. O encontro de Jacó com Deus mudou a vida dele, porque experiências com Deus transformam a vida da gente. Uma das maiores necessidades que nós temos é de ter experiências com Deus. Isso cria raízes em nós, convicções em nós. Isso tira a nossa fé de uma fé superficial, de uma fé de falácias, de conceitos, para uma fé de relacionamento, de convicções. Não uma fé teórica, mas uma fé prática. Constantemente nós precisamos estar com o Senhor, porque são esses encontros com o Senhor que vão transformando a gente, mudando a gente, que vão nos fazendo nos render, reconhecer os nossos pecados, as áreas que temos errado, aquilo que precisamos melhorar. Deus age onde há sinceridade. Você entende isso? Coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de orar com você. Diga: Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós estamos pedindo, perdoe aquilo que em nós
ainda não conseguimos vencer e melhorar. Mas, Senhor, não desista de nós. Ajuda-nos a ter um coração sincero, quebrantado, contrito e verdadeiro, que não tenta maquiar a perfeição, mas que não desistiu de melhorar o que ainda precisa ser mudado. Diga: ó Deus, não me deixe viver uma vida e um futuro de Jacó. Transforma-me, ó Deus. Faz nascer em mim a convicção e a transformação de um verdadeiro Israel, para a tua glória e o teu louvor, em nome de Jesus.